Nike está caindo, e não é pouco, né? E o pior é óbvio por quê. Porque não é só, ela perdeu o market share, ou a concorrência cresceu, ou então ela errou aqui, errou ali. Não, cara, tem uma mudança estrutural realmente acontecendo, e a Nike simplesmente ficou para trás nessa mudança. E é por isso que ela ainda pode, e provavelmente vai, piorar muito, né? E tem mais um ponto que me chama a atenção, né? Tem muita empresa fazendo exatamente o mesmo movimento agora. E hoje eu vou analisar estrategicamente por que a Nike começou a cair, onde que ela errou e o que isso mostra sobre o novo jogo de marca, produto e comunidade. Então, pega papel e caneta porque essa é mais uma boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. Vamos começar direito, né? A Nike ela é gigante ainda. Isso com certeza não mudou, né? Ela continua sendo a maior no segmento dela. Só que todo mundo sabe que ela vem perdendo muito valor de mercado e também espaço. E o que mudou foi a relevância. Ela começou a perder espaço onde ela sempre foi forte, cara. Principalmente em running. E aí você começa a ver alguns movimentos estranhos, né? Concorrentes crescendo, produtos novos ganhando espaço, comunidades surgindo fora da Nike, da bolha Nike. O que mostra que o mercado continuou evoluindo, mas é a Nike que demorou para acompanhar. Agora deixa eu te explicar o contexto de verdade. A Nike ela não virou uma gigante por acaso, obviamente, que ela basicamente construiu um modelo que dominou o mercado por décadas e ainda domina, né? Só que esse modelo ele tem 3 pilares muito claros: marca, um desejo aspiracional e distribuição. Só que não era qualquer marca, né? Era uma marca construída em cima de uma narrativa, em cima de uma história, de um símbolo. Cara, você não comprava um tênis da Nike, você comprava o que aquele tênis representava, né? E a Nike, ao longo dos anos, ela levantou a bandeira, né, de que o produto você até consegue copiar, mas a marca você não consegue copiar fácil. E ela começa a construir isso com maestria, né? Nike tinha campanhas absurdas, atletas gigantíssimos, cara. Histórias que conectavam emocionalmente. Você pega o caso do Jordan, isso não é um produto, isso é uma cultura basicamente, né? Virou um símbolo, uma identidade. E a pessoa ela não comprava porque só era confortável, apesar do produto ser bom. Ela comprava porque aquilo representava algo. E aí entra o segundo pilar, o desejo aspiracional que essa marca gerava, né? Ela sempre vendeu muito mais quem você pode ser do que realmente o que o produto em si faz. Então era o atleta, era a superação, era o impossível sendo possível. Você não via a Nike falando de tecnologia de produto o tempo inteiro, mas você via ela falando de vitória, de mentalidade, de status, né? Você lembra disso? Cara, isso é muito forte, porque você cria um desejo em escala, né? E aí você junta isso, esses 2 pilares, com o terceiro, que é a distribuição, que ela estava em todo lugar, né? Era shopping, era multimarcas, varejo, dominava o ponto físico, né? E aí você junta tudo isso, marca forte, um desejo aspiracional, né? Uma presença massiva, uma máquina, cara. E foi isso que a Nike fez por anos. Eu arrisco a dizer que a Nike foi uma das marcas que basicamente ensinou o mundo a fazer branding, literalmente, né? E esse movimento de aspiracional, né? de motivação e tudo, você vê em grandes marcas, né? É normal elas serem mais aspiracionais, né? Você vê isso em várias indústrias. Por exemplo, a Ferrari, até hoje ela fala que ela não vende carro, né? Ela vende status. A Red Bull, mesma coisa, né? Não vende energético, vende o lifestyle, né? Vende a capacidade de adrenalina, né? A Red Bull te dá asas. A Jaguar não vende performance, vende sofisticação. Então, assim, a Nike ela foi uma das empresas que refinou isso muito bem, só que tem um problema. Quando você fica muito bom em vender narrativa, você começa a ficar dependente demais dessa narrativa. E aí você começa a falar mais de marca e menos de produto. E aí, sem perceber, o centro do jogo começa a sair do produto e vai para o branding. Isso funciona, tá? Só que até o dia que o mercado muda. E enquanto a Nike estava aperfeiçoando o modelo de brand aspiracional, o mercado começou a mudar, né? E não foi uma mudança pequena, foi uma mudança de comportamento. Se você perceber, antes, as pessoas compravam muito por essa aspiração, né? Elas queriam parecer com alguém, queriam se sentir parte de algo maior, né? Era o Jordan, o atleta, o ícone. Só que hoje isso perdeu força, né? Não acabou, mas perdeu força, né? Realmente. O consumidor está mudando, né? As pessoas hoje se questionam mais. As pessoas olham e pensam, cara, por que eu vou pagar caro nisso aqui?
né? O que isso realmente entrega de verdade no meu dia a dia, no meu cotidiano? Né? E aí tem um ponto importante. O produto, mais do que nunca, ele voltou a importar. Né? Só que não só o produto, e esse é o ponto importante aqui. O contexto também. Hoje a decisão ela não é só se isso é desejado, se esse produto é desejado o suficiente. Não, percebe que hoje as pessoas pensam se isso faz sentido para a vida delas, né? E aqui tem uma mudança forte no mercado. Eu estou falando de microcomunidade. Tá? Hoje você vê coisa que não existia antes. Né? Por exemplo, grupo de corrida dentro de cidades pequenas, do interior. Né? Eu cheguei a ver grupo de corrida em cidade de 3 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Cara, gente treinando junto, eventos locais, marca pequena patrocinando. Sabe, antes você não via isso. Corrida era uma coisa mais isolada, né? Hoje não, hoje virou uma cultura local, se propagou muito esses micro nichos, né? De microcomunidades. E aí, com essa propagação, a gente entende que a pessoa não está mais olhando para o ícone, para o atleta, ela está olhando para o grupo. Quando eu falo grupo, é o amigo, cara, é a rotina, é o dia a dia, né? Isso muda o gatilho de compra, né? Muda drasticamente. Antes era, olha, eu quero ser isso, eu me inspiro em cima disso. Hoje eu faço parte disso, eu quero fazer parte disso. Né? É muito mais forte, muito mais difícil de copiar e muito mais real, de certa forma. Só que além disso, tem outro fator importante, o poder de compra. Né? O mundo está encarecendo, até os Estados Unidos, o americano está com um poder mais baixo de compra, né? Taxa de juros muito alto. A gente vê grandes movimentos aí de dinheiro sendo tirado dos Estados Unidos, uma pressão econômica. Brasil, então, nem se fala, né? Todo mundo sentindo no bolso, tem vários vídeos aqui no canal falando disso. Então o consumidor ele também começa a fazer mais conta, né? Ele olha para um tênis caro e pensa, tá, será que isso aqui vale mesmo, né? E aí se o produto não entrega algo realmente claro, ele não se vende bem, o próprio produto, né, se vender bem, o cliente troca, simples assim. Então o mercado também ficou mais racional, menos encantado, mais crítico e muito mais seletivo. E aí nesse novo cenário, só a marca sozinha, com branding, não segura mais. Rapidamente, essa análise está fazendo sentido para você? Então dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa bem importante. Se você está assistindo essa análise aqui, você percebeu que isso aqui vale mais do que muita aula de MBA. Né? Por quê? Porque o MBA te ensina um conceito antigo e aqui a gente está te ensinando a ler o mercado em tempo real. É isso que eu estou te trazendo. E dentro do X Insights, que é o nosso clube de inteligência estratégica que está aqui do lado nesse QR Code, você tem conteúdos que te ensinam mais do que qualquer faculdade de gestão. Porque lá dentro o que você tem? Você tem análise em tempo real, como essa que você está vendo agora de movimentos de empresa. Né? Você tem estudos de caso completo, como esse está passando na tela, analisando todas as nuances e decisões de empresa, onde a gente destrincha essas empresas de ponta a ponta, aulas explicando cada movimento estratégico, lições que você aplica direto no seu negócio. Você tem cursos de gestão operacional, cursos de gestão estratégica, relatórios de mercado, estudos de casos novos, toda semana. Não é um conteúdo só para você aprender, é um conteúdo para você decidir, né? E adivinha, se você entrar agora, você trava o preço vitalício. É isso mesmo. Enquanto o clube vai continuar crescendo, entrando novas análises, novas aulas, novos relatórios, você continua pagando o mesmo preço. Então assim, se você quer parar de aprender com coisa atrasada, se você quer realmente tomar decisão em cima de leitura de mercado, aprender com lições estratégicas, erros e acertos dessas empresas grandes que a gente analisa, o QR Code está aqui do lado, vem para o clube. Dito isso, vamos voltar para a parte mais importante do vídeo. E onde que a Nike errou de fato, né? Vamos falar de todas as decisões erradas que a Nike vem fazendo que a gente consegue analisar, né? Bom, o problema da Nike é que mesmo com o mercado mudando, ela continuou jogando o mesmo jogo. Primeiro erro, ela continuou apostando pesado só em branding. Só que agora o branding dela começou a ficar deslocado, né? Um branding muito bonito, muito bem feito, muito aspiracional, só que distante. Mas distante do quê? Distante disso, de comunidade, de realidade, de rotina, né? Enquanto isso, outras marcas vêm fazendo o oposto, mostrando mais gente de verdade, corrida, vida real, rotina. Ó, olha a diferença desse vídeo da Nike que está passando aqui na tela. Né? Só famosos, coisas aspiracionais. Agora, olha esse da Adidas. Não tem um fundo bonito, tem vida real, uma pessoa com síndrome de Down correndo na rua, uma rua normal, né? Não tem um fundo preto, elaborado, não. E ainda por cima, no final do vídeo, ainda mostram a tecnologia do produto, foca muito em produto, né? Cara, isso faz muito mais sentido hoje do que uma marca de pedestal, que é o caso da Nike. Isso conecta mais. O segundo erro da Nike, tá? E esse aqui é um erro de estratégia.
foi um movimento para o D2C, que é Direct to Consumer, né? Que é a venda direta para o consumidor final. A Nike olhou e pensou, olha, cara, eu acho que eu posso vender direto, eu posso ganhar mais margem, eu posso controlar tudo, né? E isso até faz sentido, se bem aplicado, né? Só que, na minha visão, a Nike fez isso do jeito errado. Ela não somou um canal, não acrescentou um canal de distribuição direta, né, para o consumidor. Ela trocou, ela despriorizou, ela canibalizou o varejo, né? Isso é um erro clássico, porque ela começou a tirar a força do varejo, e o varejo, né, ele não é só venda, o varejo é presença, é uma distribuição de cultura. É onde a marca aparece sem pagar por isso. E aqui tem uma verdade que até eu estava conversando esse dia com o pessoal do clube, a gente estava falando disso, né? A verdade, cara, é que a Nike não é boa em vender, ela é boa em fazer marca. Quem que vendia antes para ela? Era o lojista, o varejista, são bons de venda. E quando ela tira isso, ela passa a absorver uma cadeia inteira. E é um processo que ela não está acostumada e não sabe fazer, né? É um processo difícil, cara. A gente está falando de mídia, de captação de cliente, da venda toda, né? Completa. E é um jogo muito caro. Mais difícil do que o convencional. E não é o core da Nike, né? Não era o core dela. Então o que ela fez? Ela fez movimentos perigosos, né? Ao mesmo tempo. Continuou distante na comunicação, reduziu a presença no mundo real, porque foi para o digital, e ainda trocou de canal primário de distribuição. E óbvio que ela foi perdendo relevância aos poucos. Enquanto isso, o que a gente tinha? Outras marcas fazendo o contrário. Adidas, New Balance começaram a se aproximar, menos pedestal, mais rua, mais comunidade, mais rotina. Aí você entra no conteúdo dessas marcas, cara, o que você vê? Você vê gente correndo, é grupo, é cotidiano, não é só campanha de marketing. E isso dá uma vantagem absurda, porque elas começaram a crescer de dentro para fora, ou seja, da comunidade de vida real para a marca, e não de cima para baixo, que é o que a Nike vem fazendo, né? E essas marcas, por estarem dentro da comunidade, elas conseguem pilotar melhor seus produtos, entender a necessidade de quem está comprando, ter uma validação de produto mais rápida, qual tecnologia faz mais sentido, qual produto está realmente em tendência, onde tem oportunidade, tudo isso. E a Nike não tem isso, e é por isso que ela parou de inovar, que é uma queixa muito grande, né? Que ela continua vendendo produtos antigos com pouca tecnologia. Aí você junta tudo isso com um fator bem relevante. A China. Caso você não saiba, o Brasil é uma merrequinha perto do mercado da China para a Nike, né? Lá a escala é absurda, é muito volume. E a Nike começou a errar feio lá. Por quê? Porque entrou justamente o efeito de D2C. Como eu comentei antes, quem fazia a leitura de demanda era o varejista. Então a loja pedia o produto para a Nike, sentia o mercado, ele sabia o que gerava, a Nike ia lá e fornecia para ele. Agora a Nike ela absorveu tudo isso. Então o que ela tem que prever? Demanda, né, oscilação de mercado. E aí o que começou a acontecer? Quando ela quis controlar tudo isso, ela não tinha essa leitura na ponta. E ela começou a ter dois problemas vergonhosos para ela, né? Em alguns momentos ela tinha muito estoque com poucos produtos atualizados, né? Pouca variedade de produto. Né, estoque parado, e em outro momento ela tinha falta de estoque. Então, às vezes você chegava lá, tinha pouca variedade, ou você chegava na loja e não tinha produto. E aí você junta isso com um movimento na China chamado Guoqiao, onde jovens nacionalistas estão priorizando mais marcas chinesas para tirar a influência das marcas estrangeiras, né, por conta de toda essa coisa aí política e geopolítica. O que aconteceu? A Nike começou a perder mercado lá na China, que é um mercado que apresenta uma proporção alta para ela, e aí azedou de vez, cara. Então assim, você percebe que são vários erros estratégicos, né? Mas o que a Nike realmente precisa fazer? Primeiro, não é reinventar a roda. Eu acho que a Nike tem que ajustar o modelo. A primeira coisa é descer do pedestal, tá? Voltar para a comunidade, voltar para a rua, voltar para o uso cotidiano. Segunda coisa, reforçar produto, cara, tecnologia. Vender produtos que se explicam sozinhos, que entregam valor, claro. Voltar para o mercado de corrida, né, para o running. E o terceiro ponto é parar de depender só do passado, cara, criar coisa nova, de verdade, sabe? Reinventar, trabalhar o produto com a necessidade da comunidade, que é o que as outras marcas estão fazendo, né? Mas não para por aí, ela tem que reequilibrar canal, né? Não é abandonar o D2C, né, o direto pro consumidor, mas é parar de brigar com o varejo, parar de canibalizar os canais. E aí, por último, é entender esse novo jogo, cara, que se trata de identificação, de comunidade. Então, um conteúdo mais de marketing do que de branding. Dificilmente eles vão fazer isso, eu acredito que não. A marca, quando está com o ego muito alto, é muito difícil de mudar, né? Mas, por fim, depois a gente entender o mercado, os movimentos da Nike, fica óbvio a queda deles, né? Porque eles continuam operando errado no mercado novo. Para mim, é simples assim, tá? Ainda são grandes, são os maiores, claro. Gosto da Nike, mas isso pode acabar
piorando, e muito, tá? Agora, se fez sentido para você esse vídeo, aqui embaixo, deixa o like, compartilha esse vídeo, vê se você está inscrito no canal, né? E também acesse o nosso clube. Como você viu, a gente está com promoção de preço vitalício. Aqui tem inclusive uma aula específica da Nike, estudo de caso, quase uma hora ali, destrinchando todos os vetores da Nike com várias lições estratégicas. Até o próximo vídeo.